Olá, que a paz de Deus e o seu amor esteja sempre com você, te guiando e te protegendo de todo o mal. Mantenha uma consciência limpa. Mantenha uma boa consciência. E como ter uma consciência limpa? Imagina que você está caminhando por um deserto. Você só vê areia por todo lado. É muito fácil se perder, não é verdade? E o que pode te ajudar a encontrar o caminho? Você vai precisar de alguém que conheça bem o deserto ou de alguma coisa para guiar você, como um mapa, o sol, as estrelas, uma bússola ou um GPS. Isso é importante porque pode até salvar a sua vida. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida e às vezes podemos nos sentir perdidos. Mas, para nos guiar, Deus deu a todos nós um presente: a consciência. E nesta mensagem, vamos aprender o que é consciência e como ela funciona, e como treinar a consciência. Por que temos que nos preocupar com a consciência de outros e como uma consciência limpa pode deixar nossa vida muito melhor. O que é a consciência? É a capacidade que temos dentro de nós de perceber se uma coisa é certa ou errada. A palavra grega para consciência usada na Bíblia quer dizer conhecimento, que a pessoa tem de si mesma. Quando funciona bem, a consciência nos ajuda a ver o que realmente pensamos e sentimos. Pode nos guiar para o que é certo e nos afastar do que é errado. Também pode fazer a gente se sentir feliz quando toma uma boa decisão ou culpado quando toma uma decisão ruim. Todos nós podemos escolher se vamos ouvir nossa consciência. Veja o caso de Adão e Eva. Eles escolheram não ouvir a consciência deles. E qual foi o resultado? Eles pecaram. Depois, os dois se sentiram culpados. Mas já era tarde demais. Eles tinham desobedecido a Deus. Adão e Eva eram perfeitos e sabia que era errado desobedecer a Deus. Mesmo assim, eles escolheram não ouvir a consciência deles. Mas os humanos imperfeitos também têm consciência e podem ouvi-la. Jó foi um bom exemplo disso. Ele tomou boas decisões e por isso pôde dizer: enquanto eu viver, meu coração não me condenará. O que Jó quis dizer com a palavra coração? Ele estava falando da consciência dele. Agora veja o exemplo de Davi. Ele nem sempre ouviu a consciência e por isso acabou desobedecendo a Deus. Por exemplo, depois de desrespeitar o rei Saul, ele se sentiu tão culpado que o seu coração o acusava. No fundo, era a consciência de Davi dizendo que ele tinha feito uma coisa errada. Se ouvisse sua consciência, Davi não ia mais repetir esse erro. Deus deu a todos nós uma consciência. Mesmo pessoas que não servem a Deus, geralmente sabem o que é certo ou errado. A Bíblia diz: pelos seus pensamentos
elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Por exemplo, a maioria das pessoas sabem que é errado matar ou roubar. Elas podem até não se dar conta disso, mas quando não fazem essas coisas, estão na verdade ouvindo a consciência delas e estão obedecendo os princípios de Deus, ou seja, as verdades da Bíblia que Deus nos deu para nos ajudar a tomar boas decisões. Mas nossa consciência às vezes erra. Somos imperfeitos, por isso nossos pensamentos e sentimentos podem confundir nossa consciência e nos levar a fazer coisas erradas. Além disso, uma boa consciência não surge do nada. Para funcionar bem, ela precisa ser treinada. Foi isso que ajudou José a resistir às tentações. E para nos ajudar a treinar a consciência, Deus nos dá seu Espírito Santo e os princípios da Bíblia. Vamos ver então como treinar a nossa consciência. Alguns pensam que ouvir a consciência é fazer o que o coração manda. Eles acham que o importante é se sentir bem e que por isso podem fazer o que quiserem. Mas o nosso coração não é perfeito e pode nos enganar. Nossos sentimentos às vezes são tão fortes que podem atrapalhar nossa consciência. A Bíblia diz: o coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Quem pode conhecê-lo? Por isso, podemos achar que uma coisa é certa quando na verdade não é. Por exemplo, antes de ser cristão, Paulo perseguia o povo de Deus. Ele achava que estava certo e que podia ficar com a consciência tranquila. Mas quando aprendeu o que Deus achava, Paulo viu que precisava mudar. Ele entendeu que o importante é ter uma consciência limpa, do ponto de vista de Deus. Isso mostra que, antes de tomar uma decisão, devemos nos perguntar: o que Deus quer que eu faça? Quando amamos uma pessoa, não queremos deixá-la triste, não é verdade? Nós amamos a Deus e por isso não queremos fazer nada que deixe Deus triste. Neemias é um bom exemplo. Ele era governador e podia ter aproveitado para ficar rico. Mas ele não fez isso por causa do seu temor a Deus. Neemias, ele ouviu a consciência dele e tinha temor a Deus. Nós também precisamos temer a Deus, ou seja, ter medo de fazer uma coisa que deixe Deus triste. Esse sentimento precisa ser bem forte e podemos saber o que deixa Deus feliz por ler a Bíblia. Veja, por exemplo, as bebidas alcoólicas. Que princípios da Bíblia nos ajudam a decidir se devemos beber? Vamos ver alguns. A Bíblia não diz que é errado beber. Aliás, ela mostra que o vinho é um presente de Deus.
Mas Jesus disse que os seus seguidores não deviam beber demais. E Paulo falou para os cristãos não se envolverem em farras e bebedeiras. Ele disse que quem bebe demais não vai ganhar o reino de Deus. É bom o cristão pensar: beber é muito importante para mim? Preciso beber para relaxar? Ou para me sentir confiante? Consigo ficar vários dias sem beber? Consigo controlar o quanto bebo? Tenho que beber para me divertir? Também podemos pedir ajuda a Deus para fazer o que é certo. Leia Salmo 139, 23, 24. Assim deixamos os princípios da Bíblia guiar nossa consciência. Mas será que devemos nos preocupar só com a nossa consciência? E por que se preocupar com a consciência dos outros? Cada um tem sua consciência. Assim, duas pessoas podem pensar de modo diferente. Por exemplo, você talvez decida tomar bebidas alcoólicas e outra pessoa decide não tomar. Por que isso acontece? Muitas coisas podem influenciar a maneira de uma pessoa pensar, onde ela nasceu, como foi criada, o que ela já passou na vida. E outras coisas, no caso das bebidas, pode ser que no passado uma pessoa teve problemas com isso e decidiu parar de beber. Por isso, se você oferecer uma bebida para alguém e ele não aceitar, como você vai reagir? Vai ficar ofendido? Vai insistir? Vai ficar perguntando por que ele não quer aceitar? Não, porque você respeita a consciência dele. Nos dias de Paulo, aconteceu uma coisa que mostra que cada um tem sua consciência. Algumas carnes vendidas no açougue tinham sido oferecidas a deuses falsos. Paulo não achava errado comer essas carnes, já que, para ele, todo alimento vinha de Deus. Mas alguns irmãos que no passado tinham adorado deuses falsos achavam que era errado comer aquela carne. Paulo poderia ter pensado: tenho o direito de comer o que eu quiser. Isso não incomoda minha consciência. Mas será que ele fez isso? Não. Paulo não pensava assim. Para ele, a consciência e o sentimento dos irmãos eram muito importantes. Por isso, ele estava disposto a abrir mão dos seus direitos. Paulo disse que não devemos agradar a nós mesmos. E disse também: pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo. Assim como Jesus, Paulo se preocupava mais com os outros do que com ele mesmo. E se a consciência de uma pessoa deixa que ela faça uma coisa que achamos errado? Precisamos ter cuidado para não criticar nem insistir que estamos certos e ela está errada. Deus nos deu a consciência para julgar a nós mesmos, não para julgar os outros. Não queremos deixar que coisas de decisão pessoal tirem a união da congregação. Queremos fazer de tudo para que sempre exista amor e união entre nós.
E como uma consciência limpa pode deixar nossa vida melhor? Pedro escreveu: mantenha uma consciência limpa. Infelizmente, quando a pessoa fica desobedecendo os princípios de Deus, com o tempo a consciência dela não funciona mais. Paulo disse que uma consciência assim foi marcada como que com ferro quente. O que acontece se encostarmos num ferro quente? Nós vamos nos queimar. E se a queimadura for grave? Vai formar uma cicatriz e a pele não vai sentir mais nada. Da mesma forma, se uma pessoa continua fazendo coisas erradas, a consciência dela fica como queimada e ela não sente mais dor da consciência. Quando nos sentimos culpados, nossa consciência pode estar dizendo que fizemos uma coisa errada. Isso pode ajudar a gente a se arrepender e parar de fazer o que é errado. Queremos aprender com nossos erros e não repeti-los mais. Por exemplo, quando o rei Davi pecou, a consciência dele fez com que ele se arrependesse. Ele passou a odiar o que tinha feito e decidiu nunca mais desobedecer a Deus. Davi, ele seguiu o coração dele e não a consciência. Mas quando ele se arrependeu, ele passou a odiar o que tinha feito. Mas mesmo muito tempo depois de uma pessoa ter se arrependido, ela pôde continuar se sentindo culpada. Esse sentimento dói demais e pode fazer a pessoa achar que não tem valor. Você se sente assim? Em algum momento, você seguiu seu coração e deixou a sua consciência de lado? E que hoje dói demais ao lembrar em que você deveria ter seguido a sua consciência e não o seu coração? E que hoje você se arrepende do que fez? Esse sentimento dói demais e pode fazer a pessoa achar que não tem valor. Você se sente assim? Se você se sente assim, nesse caso, lembre-se que não dá para mudar o passado. Mas se você se arrependeu e buscou a ajuda de Deus, e Ele perdoou você, porque Deus, Ele é amor e é misericórdia. E Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração que se arrepende. Não importa se na época você sabia ou não que aquilo era errado. Tenha certeza que Deus apagou seus pecados. Para Ele, você está limpo, você está limpa. E agora está fazendo o que é certo. Você não é o seu passado. Você é aquilo que você decide se tornar a partir de hoje em diante. Mesmo que seu coração condene você, a Bíblia diz: Deus é maior do que o nosso coração. Leia 1 João 3, capítulo 19, versículo 20. Assim, por mais que você se sinta culpado ou culpada, ou envergonhado, envergonhada pelo que fez,
O amor e o perdão de Deus são muito maiores do que isso. O amor que Deus tem por você é muito maior, capaz de apagar todo o seu passado e escrever uma nova história em sua vida. Quando a pessoa aceita o perdão de Deus, a consciência dela fica em paz e ela pode ser feliz servindo a Deus. Esta mensagem vai te ajudar a treinar a sua consciência. Isso vai protegê-lo nestes últimos dias. Ele também vai ajudá-lo a aplicar os princípios da Bíblia em sua vida. É claro que não vamos encontrar nesta mensagem uma lista de regras para cada situação na vida. Seguimos a lei do Cristo e essa lei não se baseia em regras, mas nos princípios de Deus. Mas não é porque não existe uma lei específica que vamos usar isso como desculpa para fazer o que é errado. Em vez disso, queremos usar nossa liberdade de escolha para mostrar nosso amor a Deus. Quando pensamos nos princípios da Bíblia e os colocamos em prática, aprendemos a usar a capacidade de discernimento, ou seja, a capacidade de ver a diferença entre o certo e o errado. Também aprendemos a pensar como Deus pensa. Assim, nossa consciência vai nos ajudar a fazer as melhores escolhas na vida e a continuar a ser amados por Deus. Pelos seus pensamentos, elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Leia Romanos 2, 14 e 15.